Olá! Bem-vindos a mais uma análise do nosso material de estudos. A gente vai mergulhar direto num tema que é praticamente universal: a superação de obstáculos e a importância vital de manter a perseverança no bem incessante. Hoje, a gente vai usar como base a interpretação daquela famosa orientação de Paulo em Hebreus 12:1, que foca na ideia de colocar as dificuldades à margem e prosseguir com Jesus. Esse material convida a gente a repensar totalmente a mecânica de como lidamos com os desafios do dia a dia. Não é só um conforto filosófico, tá? É uma estratégia espiritual super prática para manter a nossa paz interior mesmo com o caos ao redor. Para ancorar a nossa reflexão, olha só que diretriz poderosa o texto traz. Pondo de lado todo o impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que é fascinante aqui, e que o autor faz questão de destacar, é a força dessa ação. É um chamado literal e muito prático para deixar na margem da estrada absolutamente tudo que trava a jornada. Sabe, não é uma sugestão passiva, é uma convocação ativa para correr essa maratona da vida com uma perseverança inabalável, focando no propósito e desviando das armadilhas. Quando a gente analisa a base desse raciocínio, dá para notar uma visão muito pé no chão sobre a natureza humana. A premissa central é bem direta. Se a gente carrega o vaso da fé para derramar em boas obras por aí, a gente inevitavelmente vai topar com muito atrito. O autor garante que essa jornada de fazer o bem não vai ser um mar de rosas livre de conflitos. Muito pelo contrário. Os obstáculos vão surgir a granel, se multiplicando nas mais diversas formas para testar a nossa resiliência e a real intenção por trás de cada ação que a gente tenta realizar. E convenhamos, esses impedimentos constantes funcionam como verdadeiras âncoras e espinhos no nosso caminho. Eles não só ameaçam o progresso, como também sugam a nossa energia diária de um jeito sistemático. A tal da carreira que Paulo menciona deveria, na teoria, ser um caminho fluido, né? Mas na prática terrena, essas barreiras agem como uma força de atrito físico e moral gigantesca. Elas tentam complicar, embaraçar e atrasar cada pequeno passo que a gente dá. Ações rotineiras acabam virando verdadeiros testes de paciência. A resistência, no fim das contas, faz parte do pacote. E o mais interessante é que o texto mapeia brilhantemente uma progressão cronológica dessas dificuldades em 3 momentos muito claros. E nossa, como é fácil se identificar com eles. Pensa bem, hoje a gente enfrenta a dor aguda e o sentimento de fracasso logo nas primeiras tentativas de progresso. Amanhã, a dificuldade muda de cara e vira aquela decepção profunda com um companheiro que falha ou desiste bem do nosso lado. E depois? Bom, depois a jornada muitas vezes esbarra na perseguição implacável e sem caridade aos nossos ideais mais puros. É uma linha do tempo de provações que mostra como a oposição nunca tira férias, ela só evolui. Claro que atravessar tudo isso cobra um pedágio emocional altíssimo da gente. Batalhas externas viram muito rápido aquelas agonias internas silenciosas. O texto até usa uma expressão forte, lábios com fel, para ilustrar a amargura e as palavras duras que muitas vezes vêm exatamente de quem a gente mais respeita e admira. Soma-se a isso aquele peso solitário de ser incompreendido de tempos em tempos. Toda essa carga acumulada acaba induzindo a gente a uma tentação super perigosa: a inércia espiritual. É aquela vontade quase incontrolável de jogar a toalha, cruzar os braços e paralisar de vez. O que leva a gente para a grande pergunta de hoje, a questão central da nossa análise. O que a gente faz com aquelas pessoas e circunstâncias que parecem forçar a gente a parar no tempo? Quando absolutamente tudo ao redor parece conspirar para colocar um ponto final naquele roteiro do bem incessante, minando as nossas energias, como é que a gente deve reagir? É uma pergunta de ouro que exige uma resposta muito clara para evitar que a gente simplesmente entre em colapso diante das adversidades. E para resolver esse dilema, a resposta do apóstolo, que o autor esmiuça aqui, é categórica e não tem meio termo, pondo de lado todo o impedimento. A instrução é revolucionária justamente porque é simples. A ideia principal não é ficar ali debatendo infinitamente contra a barreira. Não é para gastar toda a sua energia tentando destruir o obstáculo a qualquer custo. A tática é colocar isso à margem. É pura economia de energia e foco. A gente desvia a atenção daquilo que está travando e concentra ela 100% em continuar caminhando. Mas calma lá. É super importante a gente entender isso direito para não cair numa armadilha de interpretação, tá? Pôr a dificuldade de lado não significa de jeito nenhum sair desprezando a opinião dos outros com arrogância, ainda mais quando é construtiva. E muito menos significa fugir da raia e abandonar a luta de todo mundo. Pelo contrário, o texto explica que essa atitude significa respeitar a individualidade e o limite de cada um, enquanto a gente continua colaborando ativamente no bom combate pelo bem geral. É uma postura de sabedoria madura e pragmática, e não uma postura egoísta de quem foge dos problemas. E na prática, lá no nosso íntimo, como é que essa mecânica funciona? O texto sugere que a verdadeira perseverança exige que a gente crie um ritmo contínuo e equilibrado.
O primeiro passo é prosseguir mantendo aquela bússola moral elevada, prosseguindo com Jesus e alinhando a caminhada com princípios nobres todos os dias. A partir daí, a gente entra num ciclo dinâmico. Agir e servir incansavelmente para o bem comum e, ao mesmo tempo, aprender e amar na intimidade do coração. É exatamente essa resiliência silenciosa que dá estrutura para a gente conseguir colocar os problemas de lado sem perder a empatia. O grande objetivo de todo esse processo de superação, segundo o autor, é manter firme esse ritmo de agir e servir até que a luz da sabedoria brilhe de um jeito perfeito e inabalável dentro da vossa própria consciência. Essa iluminação, passo a passo, é o verdadeiro prêmio de quem persevera no bem incessante. E para fechar o nosso encontro de hoje, eu deixo aqui uma provocação para a gente refletir. Olhando para a nossa própria jornada, qual é aquele impedimento específico, aquele peso totalmente desnecessário que a gente pode escolher colocar de lado hoje mesmo para conseguir dar um passo livre em direção a essa paz interior? Fica aí o convite para essa reflexão. Até a próxima!